Graça e paz. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47, a palavra fala assim para mim e para você. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Essa passagem fala de um cego chamado Bartimeu, que estava à beira do caminho em Jericó, e quando soube que Jesus estava passando naquele lugar, ouvindo a multidão, o alvoroço, porque a multidão queria seguir a Jesus, ouvir a sua palavra, ser curado, liberto, e Bartimeu viu, e quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele começou a clamar o nome do Senhor. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E depois ele clamou 2 vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E a multidão, ouvindo ele gritar, clamando ao nome do Senhor Jesus, pediu para que ele se calasse, porque dizia: imagina uma multidão dessa seguindo a Jesus, um barulho desse, para que você ficar perdendo tempo, gritando, clamando ao nome do Senhor Jesus? Ele não vai te ouvir. Mas o cego de Jericó, o Bartimeu, ele não desistiu e clamou novamente ao nome do Senhor Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ao que o Senhor Jesus ouviu o clamor desse homem e pediu que chamasse esse homem para junto dele. E quando ele foi junto de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu faça? E Bartimeu disse: eu quero ver, aleluia, enxergar, na nossa palavra hoje, né? E Jesus o curou da cegueira, curou esse cego, e ele começou a enxergar, aleluia, glória a Deus. Foi o clamor desse homem, um insistente clamor ao nome do Senhor Jesus para que ele pudesse ser curado, porque ele cria que se o Senhor Jesus ouvisse o seu clamor, se o Senhor Jesus escutasse o seu clamor e ouvisse, aleluia, o que ele precisava, ser curado, ele sabia que o Senhor ia fazer a obra. Ele creu no nome do Senhor Jesus, porque ele sabia, ele ouvia muito dizer de Jesus, dos milagres, das coisas que ele fazia, aleluia. E ele começou a crer no nome do Senhor Jesus, aleluia. E aí Jesus curou a cegueira dele, glória a Deus. E hoje, irmãos e amigos, o Senhor nos chama para clamar o nome do Senhor Jesus. Clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz o milagre, cura, traz libertação. Clama o nome do Senhor Jesus que ele ouvirá. Aleluia. Mas clame como o cego Bartimeu, com o coração voltado para o Senhor, com um coração sincero, querendo que ele venha e entre na sua casa. Convide o Senhor Jesus a entrar na tua casa, cear contigo, aleluia, e fala para ele tomar o comando de todas as coisas da tua vida. Entrega para ele, aleluia, tudo que está na tua vida, tua família, o teu trabalho. Entrega para o Senhor Jesus, e tudo ele o fará. Por isso, como Bartimeu, clame ao nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, a cegueira não é uma cegueira carnal, mas uma cegueira espiritual. Aleluia. E precisamos que o Senhor venha, muitas vezes, tirar, aleluia, a nuvem que está nos nossos olhos, que impede de ver a glória de Deus em nossas vidas. Porque o Senhor Jesus está sempre conosco, caminha conosco, vive conosco, e só falta nós, eu e você, clamarmos e se entregarmos ao Senhor Jesus e pedir para que Ele
tome o comando da minha e da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Clame ao Senhor. Diga ao nome do Senhor. Glorifica e exalta, bendiga ao nome do Senhor Jesus. E grandes coisas o Senhor fará na tua vida, na vida da tua parentela, da tua família. Aleluia. E você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus e dará testemunho das maravilhas que o Senhor fará em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com você e com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida neste dia e para todo sempre. Amém.